Nesta aula vamos ver novamente a técnica de pintura com tinta de óleo. Esta composição vai ser um bocadinho mais complexa, talvez. Vamos fazer uma elaboração com flores com um bocadinho mais de preenchimento, se quisermos, portanto, mais do que uma flor ou mais do que uma composição de flores. Vamos começar por uma base de cor, novamente em gel. Vamos preparar essa base de cor primeiro. Neste caso vai ser um tom fúcsia com bastante riqueza de tom. Vamos aplicar essa cor sólida na unha toda. Vai a catalisar. Vamos limpar a goma e polir. Portanto, novamente este conceito é transversal para o uso de tintas, aguarelas, tintas de acrílico ou de óleo, porque a goma residual do gel vai impedir a aderência das tintas e elas vão acabar por desbotar, por escorrer, por assim dizer, pela goma. Portanto, primeiramente aplicamos a base de cor, fazemos a catalisação, limpeza da goma e um leve polimento para tirar o brilho que a cor tem. Esse polimento tem que ser obrigatoriamente levezinho, porque senão corremos o risco de deixar a cor desbotada ou tirar mesmo a cor por completo. Portanto, algum cuidado quando fazem esse polimento. Uma vez estando a unha pronta e polidinha, vamos preparar as nossas tintas de óleo. Feito a catalisação da cor, temos que, como referi, limpar a goma e polir para a unha ficar rugosa, para que possa então ser aplicada a tinta de óleo. Depois então é que vamos fazer a aplicação de tinta na placa de mistura. Vamos colocar um nozinho de tinta magenta, outro branco e fazer então recurso ao pincel One Stroke para fazer a mistura dos tons. Vamos agora então preparar as nossas tintas de óleo. Temos de ter uma placa de vidro, cerâmica ou plástico como uma base, onde vamos fazer a mistura das tintas. Neste caso, nós vamos utilizar uma tinta de óleo magenta e uma tinta de óleo branca, para criar aqui um contraste nas nossas pétalas. Vamos necessitar também do pincel One Stroke para fazer a técnica One Stroke com as nossas tintas de óleo. Claro que a tinta de óleo pode ser utilizada para qualquer técnica de pintura. Esta é uma das técnicas mais utilizadas nas composições de nail art de unhas de gel, uma vez que faz a criação de pétalas muito delicadas e com muita definição, muito bonitas. Mas há outras técnicas de pintura que podem ser aplicáveis. No fundo, nós estamos a pintar uma unha, mas as técnicas de pintura de qualquer pintura podem ser aplicáveis a uma unha. É no fundo uma tela, não é? Tem um tamanho muito mais pequenino do que uma tela convencional. Tendo então as nossas tintas prontas, vamos com o pincel tocar com um cantinho do pincel no branco, o outro cantinho do pincel no magenta e fazendo umas pinceladas sobre a placa, misturamos os dois tons. Ficamos aqui com uma mistura do branco de um lado e o magenta do outro. Agora, com esta mistura feita no pincel, mas com as cores ainda muito bem definidas, vamos então passar para a unha. E fazendo pressão com o pincel contra a unha, sem levantar o pincel, vamos formar a primeira pétala em forma de gota. A pétala fica com os dois tons que se correspondem aos dois tons que nós temos no pincel. E assim repetimos, pressionando o pincel, mais uma vez sem levantar, vamos fazendo uma ondulação, alargando a dimensão das pétalas. Umas podem ser mais pequeninas, só uma gotinha. Se formos arrastando mais o pincel, fazendo mais ondulações, no fundo vamos alargando a pétala. E assim podemos formar pétalas de larguras diferentes, de dimensões diferentes, mais onduladas, mais curvas, digamos assim, conforme a pressão que fazemos com o pincel. E podemos sobrepor pétalas umas às outras ou unir pétalas umas junto de outras. Repetindo este processo, vamos sobrepondo pétalas nas unhas até preencher a flor. Podemos ter várias flores sobre a unha, podemos ter só num canto da unha a formação de meia flor, ou podemos ter os vários cantos da unha preenchidos com várias pétalas, quase como se houvesse várias flores
a sobrepor a nossa unha nos vários cantinhos e, portanto, podemos criar a composição que gostarmos. Repetindo o processo, vamos então fazer as diferentes flores na composição da nossa unha. Sempre que precisarmos de mais tinta, repetimos a passagem do pincel pela tinta. Cor número 1, cor número 2, um canto em cada uma. Pincelamos na placa para misturar as tintas. Ao pincelar, viramos o pincel para ver a mistura dos dois lados do pincel e para que a fusão das tintas seja perfeita, para que ao passarmos o pincel para a unha aconteça este degradê quase que perfeito e automático sobre a unha. A tinta de óleo seca ao ar e permite que vamos concebendo e criando o nosso desenho sem ter que catalisar, o que é ótimo. Não vai haver o risco de escorrer ou de formar. Isto é uma das grandes mais-valias de tintas de pintura artística, porque no fundo funcionam dessa forma. É como se estivéssemos a pintar uma tela. Temos então todas as nossas flores feitas, mas agora vamos dar um bocadinho mais de dimensão e riqueza ao nosso desenho por utilizar tintas de água para dar um bocadinho mais de contraste, um bocadinho mais de profundidade. Usando preto e branco, vamos acrescentar aqui alguns detalhes artísticos sobre a nossa composição para fazer o acabamento das nossas unhas, acrescentando ao auxílio de um pincel muito fininho do nail art, ou então com o recurso ao boleador. Vamos usar os dois instrumentos para fazer a aplicação de alguns detalhes que vão enriquecer e dar um bocadinho mais de definição às nossas flores.
Acrescentamos todos os detalhes a gosto e temos então a nossa composição concluída. Vamos agora finalizar com um top coat para proteger a cor, todas estas tintas para não desbotarem, não saírem e para dar o brilho final à nossa composição. Portanto, como veem, as tintas de óleo têm uma versatilidade imensa, permite-nos pintar desenhos de todo o tipo e, essencialmente, é pintura artística. Portanto, poderá exigir algum treino até dominarmos a técnica do one stroke, também até dominarmos o trabalho com estas tintas, uma vez que secam ao ar. Importa referir também que, se enganarem por alguma razão e quiserem retirar, basta polirem com o bloco polidor. A tinta vai sair toda, portanto não é difícil de remover. Mas, claro, uma vez que quando seca já está, não é? É bom treinar em unhas maquete, várias formas, a concepção de vários desenhos, que é para quando estão a fazer na cliente haver menos tendência de erro. Explorem o contraste das cores, também a riqueza artística dada por diferentes texturas de diferentes tintas, acrescentem pérolas brilhantes, brinquem um bocadinho com todas estas variáveis para conceberem designs mais originais, mas também que tenham alguma dimensão e riqueza artística. Agora é só criar.